Bom dia, estamos no dia 228 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 2. O casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Acaso ainda não é chegada a minha hora?" Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: "Encham de água esses potes." E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: "Tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio." Os seus discípulos se lembram do que está escrito: "O zelo da tua casa me consumirá." Então os judeus lhe perguntaram: "Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas?" Jesus lhe respondeu: "Destrua este santuário em 3 dias e eu o levantarei." Os judeus responderam: "Este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias?" Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Livro 1 de Crônicas, capítulo 10. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiam Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: "Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha estes incircuncisos e zombem de mim." Mas o seu escudeiro não quis fazer isso porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel estavam no vale, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos. Abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, ao redor para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo.
Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e a sua cabeça fixaram no templo de Dagom. Quando todos os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, que por isso o matou e o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Livro 1 de Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei de todo Israel. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi conquista Sião. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebu disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Miló, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os valentes de Davi. São estes os chefes dos valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Zobeão, Acmonita, o principal dos 30, este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Paz-Damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois, arriscando a sua vida, a trouxeram. E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no templo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão. Mas Benai o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3.
Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Aorita, Reles, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoita, Maarai, Netofatita, Helede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmevete, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, Benerrazém, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Aratita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Alifal, filho de Ur, Hefer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Rezro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagre, Zeleque, Amonita, Nairai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Hanã, filho de Maca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filho de Eunaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, de Zobá. Zacarias, capítulo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado no cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu Senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Eles são que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém.
proclame outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão: os chifres e os ferreiros. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para a espalhar.